Oi, gente, tudo bom? Eu tô na praça da minha cidade aqui. Eu tô meio sentada no chão, vocês estão apoiados num banco aqui da praça. E eu comecei a gravar um vídeo aqui, já gravei pra gente estar subindo. E agora eu tô aqui num momento muito especial. Vou contextualizar vocês. Tem alguns assuntos que são assuntos chaves de se conversar, que são fáceis. Por exemplo, se eu falasse para vocês a dica de como amar o seu próximo, isso é uma coisa fácil. Eu poderia dar várias dicas, vários conselhos, mas eu poderia ser também muito superficial. E eu não gostaria de ser. Vocês lembram que um vídeo atrás aí, se você não viu, olha, o meu primeiro vídeo aqui no canal, eu vou botar o card aqui em cima. Eu compartilhei com vocês que antes de eu fazer os vídeos aqui pro canal, eu tentei imitar uma pessoa de botar uma meta de eu vou escrever 56 temas de vídeo para eu poder postar. Depois que eu tiver os temas, aí eu começo a produzir. Eu fiz essa lista e nunca gravei. Uma dessas ideias que eu tive era de falar um assunto delicado. Por que um assunto delicado? Eu sou cristã, como eu já falei há alguns vídeos aqui. E um dos assuntos delicados é o homossexualismo, a orientação que a pessoa tem sexual, a decisão sexual dela e também a minha falta de experiência nesse ramo. Eu sou uma pessoa heterossexual, sou fiel nos meus relacionamentos, hoje sou casada, então não tenho muita propriedade de falar isso. Mas eu tenho alguns amigos que ao longo da jornada conviviam comigo, seja em universidade, sejam em igrejas, sejam em projetos que eu participei, como corais que eu cantei, que tinham pessoas que tinham outras escolhas sexuais. E eu gostaria de entendê-las, compreendê-las. Sabe aquela coisa de amar o próximo na real, sabe? Respeitar, entender, compreender. E aí nesse dia que eu estava escrevendo os temas das pautas, me veio na cabeça falar sobre esse assunto. Mas eu não tenho propriedade para falar. E veio a ideia de eu fazer o seguinte, eu montar um questionário de algumas perguntas, sabe, para conhecer esses meus amigos que têm essa experiência, que vivem isso e que de alguma forma eu teria acesso para eu ouvir deles como é que eles pensam, como é que eles são tratados, o relacionamento deles com Deus, enfim. E eu enviei esse questionário que eu montei para alguns amigos meus que têm essa experiência. E esses amigos meus, dentre os amigos que eu escrevi, apenas um me respondeu. E eu queria compartilhar com vocês as respostas. Eu vou compartilhar as perguntas que eu fiz e a resposta que essa pessoa me deu. Eu não vou falar quem foi, mas, obviamente, eu vou mandar esse link para essa pessoa. E agradeço muito pela honestidade, pela confiança. Pedir desculpa da demora, porque eu tenho a resposta dessas perguntas já faz alguns anos e eu nunca gravei esse vídeo. Vamos lá. Eu comecei o meu contato com essa pessoa falando, né, da minha disponibilidade de estar falando sobre um assunto delicado. Eu gostaria de fazer o contato para buscar entender como é uma pessoa que vive uma escolha sexual diferente da minha e que no meio cristão não é muito bem aceito, não é bem visto. Eu pedi desculpas também para se em algum momento eu possa ter parecido ou indiferente ou sei lá, tratado de alguma forma que de repente eu nem percebi. E eu disse até que eu sou meio burra nesse sentido, né? Mas eu gostaria muito que essa pessoa me ajudasse a entender e a
aceitar, amar, enfim. E aí eu perguntei para essa pessoa, como a minha primeira dúvida, como é que foi a infância, como é que foi a vida dessa pessoa em relação a famílias, amigos, qual a recordação que essa pessoa tinha e tem dessa época da vida, né? A pessoa me respondeu que teve uma infância boa, os pais foram separados muito cedo, mas a pessoa foi uma criança bem feliz, ela tinha muitos amigos, só que desde pequena essa pessoa tinha um jeito delicado. Tipo, muitas pessoas até usavam um termo assim, essa criança é viada. Mas aquilo, quando você é criança, você não vê maldade e acha que é só uma brincadeira, que é um jeito espontâneo, sei lá. Essa pessoa falou que os pais nunca reprimiam o jeito dela ou os gostos que ela tinha. Ela gostava muito, em especial, de Chiquititas, né? E a pessoa nunca era criticada por isso, né? Sempre gostou muito de coisas que envolviam arte. E por conta da sua mãe trabalhar bastante, a sua avó que cuidava, né? O pai tinha um problema de vício e aí cada vez mais era ausente. As lembranças que essa pessoa teve eram idas ao cinema com os pais. Eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô com as respostas, tá? A pessoa mal se lembra dos momentos juntos com os pais, porque eram muito, muito raros. Mas o que? Basicamente é isso. Tudo sempre fluía muito bem, né? Amigos, muito mais de amigas do que amigos. Essa pessoa é um homem, mas sempre gostava mais de conviver com mulher. Aí a minha segunda pergunta foi como a igreja, tipo, a religião entrou na vida, né? Como é que ela conheceu? Porque essa pessoa, ela frequentava o mesmo ambiente cristão que eu. Então eu perguntei como é que ela conheceu, como é que ela participava, se ela se sentia parte mesmo do que ela estava indo a uma igreja, enfim, e se ela sentia que fazia falta alguma coisa nesse ambiente. A pessoa me respondeu que a parte da família era católica, tanto que essa pessoa foi batizada na igreja católica, mas a primeira vez que essa pessoa lembra que foi à igreja foi com a sua avó, que ela fazia parte de um ministério evangélico. E lá ela encontrou Deus, ouviu a história de Jesus, foi convivendo durante muito tempo. Vou fechar um pouquinho, que está passando uma pessoa que não gostaria de filmar uma pessoa sem autorização, né? Mas o que essa pessoa está falando é que lá ela começou a participar da igreja, envolvia com as crianças, com os jovens, participava de peças teatrais, vários eventos de criança, retiros de carnaval, né? E nessa igreja, essa pessoa nunca se sentia fora, era sempre incluído em tudo. Depois de alguns anos, onde os cultos aconteciam, o prédio, né, fechou e essa pessoa conheceu, através da avó, a igreja adventista. É uma igreja que eu frequento, então essa pessoa começou a frequentar. Não necessariamente a minha igreja, mas a mesma religião, né? E aí, nessa época, essa pessoa era adolescente, não conhecia ninguém. E aí começou a pensar, né, ver a diferença de que só eram pessoas ricas fazendo parte daquela igreja, ela não entendia, não sabia mais ou menos. E aí ela foi gostando, ela se adaptou à igreja, decidiu se batizar. E no início, no começo, era tudo bom. E tudo isso fazia parte da sua rotina. E, enfim, ela seguia frequentando essa igreja. E aí eu perguntei, em que momento a sua sexualidade é descoberta? Já havia algo que te incomodasse? A pessoa respondeu assim, durante o período na igreja adventista,
minha avó me transferiu de onde eu estudava e também me colocou numa escola adventista, lá entre os 15 e 16 anos. Nessa fase, essa pessoa já tinha algumas dúvidas, porque assim, ela tinha uns trejeitos, apesar de tentar reprimir, mas sentia atração pelos meninos. Mas tinha medo que alguém descobrisse. Apesar de estar bem na cara, né? Mas se sentia bem com as meninas. A pessoa, ela achava que a dinâmica da amizade, ela se identificava mais. E aí ela acabou chegando, esse rapaz chegou até a ter uma namoradinha para afirmar, para ver se gostava mesmo. Mas assim, acabou que eu só gostava da companhia da pessoa, não sentia nenhuma atração sexual. Que os garotos da mesma idade sentiam pelas garotas. E quando estava se relacionando ou beijando alguém, tipo, não satisfazia, ficava meio estranho. E aí quando essa pessoa chegou no ensino médio, um pouco antes de entrar no coral, ou um coral que eu participava, nessa época a gente não se conhecia, já estava com os hormônios super aflorados e não conseguia mais disfarçar os olhares para os meninos. Então depois que essa pessoa deixou de namorar a menina, essa pessoa teve uma conversa franca com a mãe e falou abertamente sobre a atração por meninos. Mas também achava que gostava de menina, né? E só pelo fato de ter namorado uma antes. Mas a mãe disse que independente se ele gostasse de um lado ou de outro, ia ficar a mesma coisa, né? Aí isso acabou estimulando essa pessoa a se deixar levar mesmo e desabrochar e parar de se reprimir, até que deu o primeiro beijo gay e acabou se sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Aí começou a vir o pânico da igreja descobrir, e da sua avó que tinha levado ele para uma igreja cristã descobrir isso também. Porque ele também ainda tinha um medo. Eu ainda estudo numa igreja, uma escola cristã, né? Então, quando essa pessoa completou 18 anos, aí se sentiu mais livre, começou a conhecer o mundo, ir pra balada, viver, apesar de ainda estar frequentando igreja. Era engraçado, ele até escreveu assim, que ele ia pra balada, pra curtir, pra dançar, e não ia... No dia seguinte ia para a igreja, chegava lá, ficava o tempo todo pedindo perdão do que tinha feito no dia anterior. E por mais que essa pessoa se aceitasse gay, a família sabia, mas ele tentava não se expor muito, mas também não fingia que não era, né? Ninguém nunca também chegou para ele e perguntou, tu é gay? Não, ninguém falava nada, então era assim que ele vivia. E aí eu fiz outra pergunta, como foi o processo de transformação e aceitação? Qual a melhor palavra que eu deveria usar para tratar essa pessoa? E ele respondeu que foi uma aceitação, que ele parou de se reprimir, que ele sempre teve liberdade de brincar e ser como é que ele era. Mas aquilo do período de aceitação relativo a muita gente, às vezes por pais preconceituosos ou radicais, às vezes vergonha dos amigos por conta da religião. E ele deu uma dica assim, eu acho que a melhor maneira de perguntar a alguém ou falar sobre isso é dizendo, quando você soube que era gay? Porque assim, eu, no caso, a pessoa muitas vezes questionava isso e soube que era gay logo quando eu vi que ficava excitado com meninos e não com meninas. Tem gente que simplesmente já sabe, tem gente que às vezes precisa se encontrar. Eu interiormente me aceitava, exteriormente me reprimia por conta da reação das pessoas, mas acho que quando você tem alguém que pode contar e te dar suporte, o resto é resto. E aí eu perguntei, fiz uma pergunta assim, você sofreu? Aí ele respondeu assim, depois que eu me assumi de vez, foi quando eu tive o primeiro namorado. E aí ocorreu de verem minha foto minha beijando esse rapaz. E printaram e falaram para todo mundo da igreja. Pessoas falaram dele o tempo todo.
ele começou a perceber os olhares, as fofoquinhas, porque só sente quem viveu. Muitas vezes ele deixava de ir a coisas, a eventos da igreja por conta dos comentários. Não por conta dele ou por conta da avó dele. Ele acabou ficando um maior tempão sem ir na igreja e só ia quando era algo vinculado ao coral, que a gente fazia parte, a gente se conheceu. E nessa época que eu conheci, ele até contou aqui que ele já era assumido para Deus e para o mundo. Mas ele estava bem resolvido com isso e acho que ninguém tentou falar nada. Mas ele via, presenciava os comentários e fofocas. E muitas vezes alguns reprimiam e ele acabava sendo um chacota. No coral, inclusive, aos amigos meus que fizeram parte do coral, ele conheceu pessoas maravilhosas lá, mas infelizmente tinha uma parte que era bem estúpida. Aí eu perguntei se ele teve algum apoio e ele respondeu: eu não sei se eu sou muito abençoado por Deus ou se terapia me ajudou muito no processo, porque assim, minha família toda me apoiou. Apesar da minha avó ainda ter dificuldade de aceitar, ela ficou do meu lado, assim como muitos amigos até hoje, inclusive alguns da igreja também. Aí eu fiz uma pergunta, né? Sua visão da igreja, ela mudou nesse processo? Aí ele falou: olha, bastante, porque eu tinha a ideia que a igreja era um lugar para todos. E eu não era normal. Eu não me sentia acolhido. É aquele ditado: incomodados que se mudem. Eu saí da igreja, mas nunca deixei de ter um relacionamento com Deus. Sempre tive... Peraí, uma pessoa vai passar aqui. Sempre tive muita fé e sempre acreditei em Deus, que ama a todos e fica feliz quando seu filho vai à sua casa. Hoje em dia não vou mais à igreja, mas vou em eventos paralelos, fora do conceito igreja. Por exemplo, pequenos grupos. Pequenos grupos são grupos que normalmente se reúnem em residência para fazer cultos, e nesses eventos ele vai. Aí eu fui mais a fundo. Eu perguntei: como foram seus irmãos? Você viu o amor? Irmão é um termo que se usa na igreja para chamar as pessoas que frequentam, né? E ele respondeu assim: então, depois que você se entende, se aceita, tem apoio da família, dos amigos, o resto é de menos. Eu tive muito amor, sim, de algumas pessoas, mas também tive muito preconceito de outras. Mas aquilo, se nem Deus agradou todos, quem será eu, né? Aí eu perguntei: o que mais doía ouvir? Ele respondeu: acho que o que mais doeu na época era ouvir as pessoas falando: aquele menino ali, o Patrick, é gay, e fica cantando em coral. Ou coisas do tipo, piadas bem estúpidas do tipo: você deveria ser tenor, não baixo. A voz dele que ele cantava era mais grave e as pessoas zoavam. Não, tinha que ser mais fina, né? Enfim, comentários estúpidos em geral. Eu perguntei pra ele: mas a sua família, ela descobriu, já sabia, você contou? Porque antes ele tinha contado da mãe dele. Aí ele falou: olha, eu contei, no caso da minha avó, ela descobriu sem querer. Mas no geral a família soube diretamente de mim mesmo. Aí eu perguntei qual a relação dele hoje com a igreja. Ele falou que é irônico, né? Hoje em dia ele não vai na igreja, mas faz parte de um projeto da igreja, que o EJOC é um projeto que ele abraçou, é um projeto que estimula pessoas jovens a se conectarem com Deus, né? E ele encontrou uma família dentro desse projeto. Tem todo mundo de todos os lugares, não só é do meio adventista, né? E muita gente gosta dele, ou pelo menos finge bem, ele disse, né? Mas ele se sente muito acolhido e amado. Se fosse contar a sua experiência sendo 100% feliz, como é que seria? Aí ele respondeu: não foi feliz, mas desafiadora. Hoje em dia, sou total feliz comigo mesmo e o que me tornei. Acho que se não tivesse passado por essas coisas, seria bem sem graça. E é legal ter histórias para contar. Eu perguntei: o que você aprendeu com isso? Ele
respondeu: eu aprendi que a gente jamais pode mudar o destino ou deixar de ser quem a gente é por conta da opinião dos outros. Não é fácil e nunca vai ser, mas a gente tem que confiar e seguir em frente, sendo quem a gente quer ser. Aí eu perguntei: o que você gostaria que eu aprendesse contigo? Aí ele respondeu que gay não é doença. Brincadeira, acho que a gente tem que ver os gays como pessoas no geral. E que temos que dar toda atenção como damos para quem não é, independente de religião e etc. E eu penso assim: ame o próximo como a ti mesmo. A Bíblia tem essa passagem, né? Se você gosta de ser amado e ser respeitado, o que custa respeitar? Empatia é uma dádiva. Olha que profundo, gente. Como é a sua religiosidade hoje? Eu perguntei. Ele respondeu: eu diria que sou adventista não praticante, mas acho que estou mais para filho de Deus e só acreditar no amor e pronto. Eu perguntei: como é a sua sexualidade hoje? Ele respondeu: sou um gay cis e feliz pra caramba com quem eu sou. Aí eu respondi: que recado daria para quem quer te amar e quem não sabe, e para quem não te ama? Aí ele respondeu: para quem quer me amar é só chegar chegando, porque eu sou um amorzinho. Para quem não sabe, eu só preciso saber se tem interesse em conhecer. Se não tem, tá tudo bem. Respeitar já tá mais do que suficiente. E para quem não me conhece, para quem não me ama, eu só lamento. Gente, isso é muito profundo, né? Respeitar é o suficiente. Eu acho que assim, o assunto aqui não é se tá certo, se tá errado. A vida de cada um, né? Minha vida é um livro fechado, você não abre, você não lê todas as páginas, você sabe o que eu mostro, você que convive comigo ouve o que eu falo, você não sabe o que eu penso. Eu posso estar falando bom dia pra você e te odiando. E esse julgamento de o que é certo, o que é errado, não cabe a mim. O meu objetivo é amar, né? Como a ti mesmo. Então, você se ama? Quem sabe a gente aborda isso no nosso próximo tema. Foi muito bom compartilhar essa cartinha, amigo. Que eu aprenda cada dia mais te amar e espalhar o principal, que é o amor de Deus, para todas as pessoas que eu convivo. Não se esquece, dá o like. Se você quiser, se você tiver um amigo, anota essas perguntinhas que eu fiz, manda para pessoas com opiniões, com jeitos de viver diferentes, porque você vai aprender, você vai crescer e é um momento bem especial. Deixa o like, não se esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.